Olá, estamos aqui mais uma vez com Entre Páginas, mês de abril, mês do livro infantil, e esse mês escolhemos escritoras e escritores que tiveram publicações infantis. Estamos aqui com o Robson Souza, que é autor desse livro, O Homem que Gostava de Saudade. Ele vai nos apresentar um pouquinho da obra, contar um pouquinho como nasceu esse Robson escritor. Oi, boa tarde. Bom, esse livro aqui ele é o primeiro livro assim que eu fiz e ele foi ao contrário, né? Que eu nunca quis ser escritor, na verdade. Não tinha assim a vontade de ser escritor. Então ele foi feito ao contrário. Eu sou ilustrador, na verdade. E aí esse livro ele foi feito primeiro as ilustrações, depois veio o texto. É engraçado se as pessoas falam, mas fica curioso, fala, mas como que um livro começa pela ilustração, depois vem o texto? Na verdade ele foi um monte de ilustrações, eu fui fazia ilustrações e ia guardando, fazia ilustrações e guardando. Aí depois uma hora eu peguei, juntei todas essas ilustrações, aí comecei a visualizar um texto, mas eu ainda não sabia o que exatamente, que texto. E aí fui fazendo mais ilustrações, aí quando chegou bem assim vamos dizer assim, o final já tinha muita ilustração. Aí eu comecei ali a ter um insight de ideias. E aí a saudade, né? A saudade começou assim, como falar da saudade, né? Porque o livro ele estava muito ligado a isso. Eu conseguia visualizar a palavra saudade, conseguia ver aquelas ilustrações todas ali na mesa e conseguia ver a palavra saudade. Foi um negócio muito assim rápido assim. Só que assim, saudade, tudo bem. Aí como eu vou escrever sobre a saudade? E aí comecei a escrever, pegava papel ali, começava a escrever uma, duas vezes, três e foi surgindo um texto. Mas não era um texto ainda assim, que eu diria infantil, né? Não era um texto aquele texto legal, era um texto Poético. era um texto meio um texto assim, parecia uma poesia, mas não tinha um negócio de uma história com começo, meio e fim. Tinha era um monte de escritos. Um monte de ideias. E aí depois surgiu, aí como eu gostava, eu estava muito ligado na literatura infantil, aí eu comecei a, sei lá, como escrever saudade para uma literatura infantil, né? Porque a saudade é um negócio meio, assim, nem todo mundo consegue decifrar, né? O que é saudade, enfim. E aí foi surgindo a ideia da literatura infantil, aí eu comecei também a levar mais para esse lado. Como fazer um texto com saudade, que era uma palavra que eu gosto e um sentimento bom, né, legal, mas não sabia como expressar isso, sei lá, de uma forma infantil, né? E aí veio essa ideia da saudade, vamos falar. Assim, eu tinha que mais ou menos falar de saudade de uma forma bem sucinta, bem leve. E aí era essa ideia, né? A ideia para a criança, não pode ser um textão, né? Saudade, lá, saudade é isso, saudade é aquilo. E aí surgiram os textos, e aí eu fui anexando a ilustração a cada texto. E aí pronto, abriu a porta da imaginação do texto. E aí veio o texto. Porque saudade geralmente remete a gente à tristeza, né? E o seu livro não. Eu só vou dar um spoilerzinho aqui, ó, que aliás as ilustrações do livro dele são muito bonitas. Foi ele que foi o ilustrador, né? E como ele disse, surgiu a partir das ilustrações, né? E ele traz realmente a saudade de uma forma bem gostosa, bem leve, bem para criança mesmo. No final do livro, inclusive, tem até uma cartinha que a criança pode escrever para a saudade. Ô Robson, você publicou esse livro seu, foi pela Lei Aldir Blanc, né? Que foi esse processo. Conta um pouquinho como foi esse processo, porque a gente deve, daqui a um tempo, abrir novamente a Lei Aldir Blanc, né? Para os produtores, os escritores da cidade, conhecerem um pouquinho e se animarem, talvez, né? Bom, então, na verdade, assim, o livro também não tinha um livro assim pronto, né? Pronto para fazer. Será que isso é um livro infantil, um livro de poesia? Ficou meio no ar assim.
Aí eu mostrei pro Carlos. Aí o Carlos leu, ele falou, não, isso aqui é um livro infantil. Ele que meio que, assim, vamos dizer, categorizou o livro como um livro infantil. Aí ele falou, então, tem a Lei Aldir Blanc. Eu sabia, mas eu falei, não, mas não sei se vai. Ele falou, vai. E ele meio que deu aquele empurrão. E aí ele escreveu o livro e passou. E foi só alegria, mas assim, eu não tinha aquela ideia de... na verdade, nem estava pensando na Lei Aldir Blanc. Eu pensava em outra coisa, sei lá, fazer um fanzine, fazer um gibi. Eu tinha uma ideia menor ainda. Que não tinha aquela ideia de ganhar um dinheiro, conseguir publicar o livro. Aí ele que, né, como ele já está na editora lá, a Chloe, então ele já sabia todos os macetes. Ele falou, não, escreve. Eu falei assim, mas eu sei que se escrever esse livro vai passar. Eu tinha já esse preconceito. já tinha, eu sei que vai passar. Falei, beleza, se passar, tá tudo certo. Aí a gente vai publicar um livro mesmo. Agora vai estar mais próximo esse sonho. E foi. Aí passou. Aí foi mais. Eu acho que essa parte foi mais legal quando passou. Porque aí, né, tem a parte de diagramação, aquela coisa de ilustração, o texto. Eu curti bastante assim, o processo. Eu acho que eu gostei mais do processo depois de ver o livro. Claro, né, o livro teve toda a ideia minha, que era assim, página branca, um retrato, que é saudade, enfim, mas eu achei mais legal o processo, assim, de como, né, diagramar, juntar texto com ilustração. Eu achei esse processo mais legal ainda. E quando o livro saiu, aí pronto, aí quando publicou no papel, aí foi mais da hora ainda. O filho nascer, né? Seria isso, um parto, né? Porque quando a gente pega um livro, assim, nós leigos que não somos escritores, quando a gente pega um livro assim, a gente não sabe todo o processo que é por trás, né? Ainda mais da literatura infantil, que tem que casar o texto com a escrita, né? Enfim. Ô Robson, você é artista também, né? Fora desse seu insight de escritor, você tem outras formas de artes de se expressar também. Quer falar um pouquinho? Então, eu trabalhei praticamente assim, 20 anos com arte, né? Dando oficinas. E também eu fui pintor, desenhista, então... artes visuais. Participava de salão de arte, enfim. Então isso ajudou bastante. Mas eu sempre tive, né, esse pé na ilustração infantil. Sempre gostei daí. Mesmo trabalhando com arte, eu trabalhei em algumas editoras, fiz freelance. E sempre tinha esse contato, né? Nunca deixava esse contato. Estava sempre ali, mas não tinha assim, esse negócio, eu vou ser escritor infantil. Essa ideia ainda não passava ainda na cabeça. Mas aí com as ilustrações, né? Porque depois eu conheci muito ilustrador também, tive muito contato e aí eu gostava das ilustrações de um do outro, um influenciava. E não tinha assim, era difícil ter um ilustrador que virou escritor, assim. Claro que tem, mas é poucos, assim. Depois eu fui conhecendo que tinha ilustradores que viraram escritores. E, porque, na verdade, começa como escritor, né? E depois aí você vai trabalhar com a ilustração, né? E aí, ao contrário, fazer ilustração e depois escrever, eu achei E todo mundo fala que é um processo diferente e é mais criativo, assim. O pessoal fala que... não, porque a escrita ela é mais dolorosa, você tem que, né, você começa ali escrevendo a história e tem que ficar naquela preocupação no começo, meio e fim. E a ilustração não, a ilustração você vai fazendo. Você vai fazendo, daqui a pouco você junta tudo e tem uma história. Eu acho mais interessante isso. Tanto é que agora o grande mote do momento são aqueles livros imagens, né? O André Neves é um desses. O André Neves é um escritor muito conceituado, inclusive um grande ilustrador, e ele começou com esses livros imagens. Ele fazia, né, as imagens para as pessoas pensarem na história. Isso é muito legal. Ô Robson, você tem vontade de produzir outros livros? Tem esse projeto está aí no radar? Agora com esse livro aqui ele deu uma inspiração maior, assim. Eu já estou fazendo já um segundo aí. Até o Carlos perguntou se já tem alguma ideia de um próximo livro. Eu falei, já tenho uma ideia. Tem já lá uns... Não tem, assim, o nome, né, do livro, mas eu tenho já
alguma coisa lá, guardada na gaveta, fazendo as ilustrações, já com mais ou menos o tema, assim, querendo fazer alguma coisa parecida até, assim, continuar com essa leveza mesmo da saudade, mas ainda não posso dizer assim, não sei dizer assim o que fazer, mas tem. Estou fazendo lá as ilustrações, guardando e deixando lá. Legal, mas pensa nessa possibilidade do livre-imagem, porque tem uma parte da biblioteca, da biblioterapia, né, que trabalha muito com livre-imagem, né, que geralmente a gente pensa, não, esse livro é infantil, mas tem tanta coisa por trás ali, tanta coisa para dizer esses livros. E você é uma pessoa que gosta de ler, sempre teve o hábito de leitura? Na verdade, assim, não tenho aquela influência dentro de casa, nunca tive na família, mas depois, né, depois que você vai descobrindo o universo da leitura, foi meio assim, não tive assim, seus pais liam, não, meu pai nem tinha contato com leitura. A gente depois que vai, né, vai crescendo e começa a ter o contato, e aí quando eu comecei a descobrir a leitura, e pronto, aí eu comecei a ler de tudo, né, desde romance, poema. Literatura, assim, poesia eu leio pouco, assim, eu acho que eu gosto mais de contos, gosto dos grandes, porque os contos, eles são, né, que o pessoal fala que são breves histórias, né, breves sonhos, né, mas tem um começo, meio e fim, às vezes é uma página só que tem um começo, meio e fim, e é legal, né, porque ele é muito próximo acho que ele é mais próximo de uma história infantil do que, sei lá, um romance, né, de 500 páginas, 700 páginas, né, que tem que ler muito, né? Mas, enfim, eu gosto muito de contos. Ele praticamente me ajudou, assim, a elaborar esse livro, porque eu tinha já essa ideia, né, de breve história. Então, e o livro infantil, ele tem essa característica de não ser longo, né? Sempre são livros mais curtos, né? Que acho que até para não ficar maçante, né, a leitura. E até os livros, né, que só tem imagem, eles também, né, você pode ver que eles passam uma leitura ali, tem um começo, meio e fim, mas são imagens, né, os livros de imagens tem. Mas ele tem, né, o começo, meio e fim. Sempre tem, não tem a regra básica, né, da literatura. Ai, legal, Robson. Obrigada aqui por você ter aceitado o nosso convite, ter trazido um pouquinho, né, do seu homem que gostava das saudades. E a gente fica aqui esperando, ansiosos, o novo livro do Robson. E assim que estiver pronto, pode ter certeza que ele vai vir lançar aqui na biblioteca, né? Esse daqui ele veio, a gente fez um trabalho com as escolas, foi muito bacana. E é isso, gente. Ficamos aqui em mais um Entre Páginas.